A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, aqui é o servo Edivan, do canal O Dia do Senhor e o Ministério O Dia do Senhor. Estamos trazendo a continuidade do estudo da promessa de Deus e as duas casas de Israel, que nós estamos aprendendo de Gênesis a Apocalipse, a promessa do nosso Deus para nossas vidas. Já teve o vídeo 1 e o vídeo 2, este, irmãos, é o vídeo 3. Eu peço o carinho e a compreensão de cada um dos irmãos, que esta parte 3 ela vai ter bastante detalhes, vai ter muitos momentos no vídeo que eu quero que cada um preste muita atenção em cada palavra que vai ser dita, porque aqui vai desvendar o mistério e a revelação da divisão de Israel se tornando em duas casas divididas, onde vai separar as tribos, e também a continuação da promessa de Deus. Então, irmãos, eu peço o carinho e a atenção de cada um, aquele que estiver disposto realmente a aprender a verdade da parte de Deus revelada na Bíblia, para cada um daquele que crê no propósito do nosso Senhor sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Quem ainda não faz parte do canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família de pessoas que estão querendo aproveitar e entender mais sobre a palavra de Deus, descobrir todas as riquezas que está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Aqui é um estudo e um entendimento para nós crescermos no conhecimento e na sabedoria de Deus. Vamos dar continuidade onde nós paramos no vídeo 2. Israel estava indo para o Egito, onde José habitava. Nós sabemos que José vai receber tanto Israel, seu pai, que é Jacó, e também os seus irmãos, onde vai reunir os 12 irmãos, só que Deus vai revelar um mistério que entregou a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Aí vai sair o mistério da nação de Israel e a bênção de frutificar uma multidão de nações. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade. Nós vamos ler Gênesis 48 do versículo 1. Amém, irmãos? Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que alguém disse a José: eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 2. E alguém também disse a Jacó: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel, e se assentou-se sobre sua cama, aguardando vindo José. Versículo 3. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4. E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, Jacó, que se tornou Israel, falando com José, que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Rubem e Simeão. Olha só que Jacó, que se tornou Israel, falando para o seu filho José, falando que os filhos que José teve, Manassés e Efraim, não pertencem a José, mas sim pertencem a Israel. Ou seja, pertence à promessa de Deus. Porque próprio Jacó, que se tornou Israel, disse que o Senhor apareceu a ele, que o Senhor abençoou. E se lembra do vídeo 2, onde José teve um sonho, Jacó guardou no coração? O mistério da parte de Deus vai ser revelado, irmãos, aqui em Gênesis 48. Gênesis 48, versículo 8. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Versículo 9. E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Versículo
Versículo 10. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. Versículo 11. Israel disse a José: eu não cuidaria ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Porque sabemos que os filhos de Jacó pegaram José pelo ciúme que tiveram e venderam, e ele foi até o Egito. Mas José se tornou grande porque José ele era cheio da presença de Deus e também estava cumprindo o propósito de Deus. E também os filhos de José também vai fazer parte das 12 tribos, onde também vai fazer parte da promessa de Deus. Versículo 12. Então José os tirou dos joelhos de seu pai. José pegou os 2 filhos, Manassés e Efraim, e inclinou a face de seus filhos sobre terra, para que Jacó venha os abençoar. Versículo 13. E tomou José a ambos Efraim na sua mão direita, à esquerda de seu pai Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de teu pai Israel, e fez chegar a perto dele. Versículo 14. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que a mão direita teria que se abençoar o primogênito, mas Efraim era o filho mais novo, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito, que a bênção teria que ser para o primogênito Manassés. Porém, Israel colocou sua mão direita sobre Efraim e o abençoou. Versículo 17. Vendo, pois, José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José achou mal isso, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. Versículo 18. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Só que agora, irmãos, vocês vão entender o mistério do Espírito Santo de Deus trabalhando. Porque mesmo Jacó na sua velhice, ele foi obediente à voz de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai usar Jacó como Israel e vai continuar a promessa de Deus, a bênção, aonde ia sair um descendente que ia frutificar, ia se tornar uma multidão de nações. Amém, irmãos? Preste atenção no versículo 19, Gênesis 48, versículo 19. Mas seu pai recusou e disse, Israel disse a José: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, está falando sobre Manassés, e também ele será grande, porque fará parte das 12 tribos. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Agora, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção aqui. As 12 tribos de Israel são 12 filhos de Jacó. Porém, tem os 11 filhos de Jacó, mas tem José com 2 filhos. Manassés faz parte da nação de Israel. E Efraim entra junto com Manassés na casa de Israel, onde são 12 tribos. Porém, o convite do filho Efraim é uma multidões de nações entrando na nação de Israel, e aí cumpre a promessa que Israel se tornará uma grande nação. Sim, uma grande nação onde tem multidões de nações, porque Israel é uma nação. E com a promessa de Deus, onde são benditas todas as famílias da terra, onde são benditas todas as nações da terra, ou seja, a casa de Efraim entra todas as nações dentro de Israel espiritual, irmãos, não é Israel física, e se torna uma grande nação. É o corpo de Cristo, irmãos. Compreende esta mensagem, compreende esta palavra da parte de Deus que está oculta
porém aos olhos daqueles que não estão querendo enxergar a verdade, mas essa verdade é da parte de Deus, onde o Senhor está chamando todos os povos da terra para a promessa de vida eterna. Olha só o mistério da parte de Deus, irmãos. Dando sequência, depois disso ficou o povo de Israel no Egito durante 400 anos. O Senhor levantou Moisés para livrar o povo do Egito, porque o povo ficou preso pelo faraó da época de Moisés. Porque o faraó da época de José, ele era obediente, ele ouvia José, porque José ele escutava a voz de Deus. Porém entrou outro faraó nessa época. Este faraó ele era mau e ele estava afligindo e oprimindo o povo de Deus. Porém o Senhor levantou Moisés e libertou o povo do Egito e levou para a terra e se transformou Israel, as 12 tribos. E dando sequência, o Senhor levanta outro servo, um que era o coração de Deus, segundo o coração de Deus, seu servo Davi. E agora nós vamos dar continuidade em 2 Samuel 7. Deus ele viu o coração de Davi e se alegrou porque Davi propôs algo no coração. Vamos ver, irmãos, o que é? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, versículo 2, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, ou seja, era uma casa linda, uma casa cheia de pedras preciosas, era uma casa bem edificada. Eis que moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. A arca de Deus, a arca da aliança, era onde a presença de Deus habitava, que o Senhor fez, conforme tudo quanto disse ao profeta Moisés, servo de Deus, que construiu a arca da aliança, onde o Senhor manteria a presença dele diante do povo. Versículo 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. O profeta Natã também percebeu que tinha algo no coração de Davi, que ele queria fazer algo para o Senhor. Versículo 4. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo, versículo 5, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-eis tu uma casa para minha habitação. Versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Versículo 7. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Olha só o que Deus está falando para o profeta Natã para falar para o servo Davi. Versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo e sobre Israel. Sobre o meu povo e sobre Israel. Aqui, irmãos, é Israel e a multidões de nações. A bênção e a promessa era para todos. Versículo 9. Eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Versículo 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Versículo 11. E desde o dia que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Então quer dizer que o Senhor já está falando com o próprio Davi que aquilo que estava no coração dele, Davi iria cumprir.
Mas Deus ainda vai falar mais. Versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de Deus, eles descansam, eles estão vivos. Então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Aqui o Senhor está falando sobre Salomão. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome. Olha só, o Senhor está falando que o filho que saiu de Davi edificará uma casa no nome do Senhor. Porém, o próprio Senhor está falando, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Se lembra da descendência de Abraão até o descendente final, onde são benditas todas as famílias da terra, onde são benditas todas as nações da terra? É no nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus confirmou isso, irmãos. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O Senhor ainda está falando com Salomão. Porém, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Versículo 15. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. O Senhor já está profetizando algo sobre o filho de Davi, Salomão, que se ele se distanciasse da presença de Deus, o Senhor iria castigá-lo. Amém, irmãos? Mas o Senhor mesmo assim ainda ia confirmar a promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, Isaque, Jacó, e agora o Senhor também está confirmando a promessa com Davi, que o reino dele, o trono, seria para sempre. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. O filho de Davi, o cumprimento da promessa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã, profeta Natã, a Davi. Amém, irmãos? Olha só a primeira construção do templo, ou seja, saiu do coração de Davi. Depois veio Salomão. Salomão era uma pessoa obediente ao coração de Deus. Ele edificou uma casa ao nome do Senhor. Mas agora nós vamos ver também que Salomão, ele tinha uma sabedoria tremenda da parte de Deus, mas Salomão, ele perverteu o coração e ele fez aquilo que não agradou ao Senhor. A partir daqui, irmãos, nós vamos ver a divisão de Israel. Nós vamos ver o Senhor dividindo Israel em duas casas, dividindo o povo, e ainda assim também vamos ver o povo quebrando a aliança que o Senhor confirmou. Irmãos, a aliança de Deus é do início, meio e fim. É uma aliança única. A aliança do Senhor é uma aliança eterna. Porém, quem quebra são os próprios habitantes da terra. E os habitantes da terra quebrou essa aliança com Deus. Mas como o Senhor jurou a Abraão, falou: Abraão, agora não é mais por ti, agora é por mim mesmo. Eu confirmarei essa promessa. O Senhor veio estabelecer a nova aliança, onde nós vamos ver do vídeo 4, 5 e 6 o cumprimento da promessa, amém, irmãos? Mas aqui no vídeo 3 nós vamos ver a divisão de Israel, separando em duas casas. Amém, irmãos? Vamos agora 1 Reis 11, 1 Reis capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Essa era a fraqueza de Salomão. Não só a grandeza e a riqueza, mas também a fraqueza de Salomão. Ambos mulheres que não eram das hebreias, não eram do povo de Israel, veio mulheres de outras nações, onde Salomão desejou elas, onde Salomão atraiu elas para si, tornou elas por mulheres, e elas perverteram o coração de Salomão a seguir outros deuses e idolatrar os outros deuses e construir templos para eles. Amém, irmãos? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Versículo 5.
porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Versículo 6. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Versículo 7. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Versículo 8. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Olha só o que o Salomão aconteceu na sua fraqueza, na sua velhice. Versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor seu Deus, de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O Senhor apareceu 2 vezes e falou fortemente com Salomão. Salomão ele estava no caminho do Senhor, porém na sua velhice Salomão se enfraqueceu e se distanciou da presença de Deus. Versículo 10. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara, ou seja, o que o Senhor seu Deus tinha ordenado. Versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, olha a aliança de Deus, e os meus estatutos que te mandei, uma ordenança e um mandamento, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Nós vamos descobrir quem é esse servo de Salomão, que o Senhor deu a parte dele do reino para este servo. Versículo 12. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Versículo 13. Porém todo o teu reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho escolhido. O Senhor vai deixar Salomão com uma tribo e vai acrescentar mais uma tribo. Ou seja, 2 tribos vão ficar com o rei Salomão e outras 10 tribos o Senhor vai separar e vai entregar para esse servo que nós vamos descobrir aqui na sequência da palavra, irmãos. E aí vai ser dividida Israel em 2 casas, judeus e os restantes dos israelitas, que são Efraim. Lá onde o Senhor abençoou e frutificou que Efraim ia ser uma multidão de nações. Vamos compreender, irmãos? 1 Reis, o mesmo capítulo 11, agora versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, da tribo de Efraim, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zeruá, também levantou a mão contra o rei Salomão. Versículo 27. E esta foi a causa porque se levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Miló e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. Versículo 28. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laboroso ou valoroso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Agora nós vamos ver a casa de Israel, Judá, a casa de José. E a casa de José é Efraim, onde ela entra em Israel, onde as multidões de nações entram na nação de Israel e se torna uma grande nação. Promessa de Deus. Versículo 29. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Ambos os dois estavam caminhando. E ele estava vestido com uma roupa nova. O mistério da parte de Deus através do profeta para Jeroboão. E os dois estavam só no campo. Versículo 30. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, representando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel.
Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. As 10 tribos para um servo da tribo de Efraim. Olha só o mistério de Deus, meus irmãos, acontecendo. Deus, ele sabia de tudo, irmãos, porque Deus conhece o coração do homem, mas Deus vai acompanhando. Deus, ele sempre acompanhou cada servo que era obediente à voz dele para confirmar a aliança e a promessa que ele teria feito desde Abraão até se cumprir no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, rei Salomão, e ficará com 2 tribos. Meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. A cidade de Jerusalém, ela está onde está situada a tribo de Judá. Por isso que ali se tornou os judeus. Amém, irmãos? Porém, todos eram israelitas. Mas agora aconteceu a divisão de Israel. A casa de Judá e a casa de Israel composta por Efraim. Amém, irmãos? Agora nós vamos entender o que aconteceu desde a época de Salomão até os últimos profetas. E os profetas profetizaram através do Senhor, anunciando que ia vir o Filho de Deus que ia consertar tudo. Porém, as próprias pessoas que conheciam a palavra não creram. Poucos foram que creram no Filho de Deus. Profeta Oséias, capítulo 1, do versículo 2. Olha o que o Senhor olhou por todos os habitantes da terra naquela época. Mas nos dias de hoje não são diferentes, irmãos. Essa profecia é até se cumprir. Eu quero que vocês observem os olhos do Senhor falando através do profeta Oséias. Versículo 2 do capítulo 1. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui. O Senhor está falando da Israel espiritual. Os 4 cantos da terra, irmãos, não só Israel lá situado onde está. Toda a terra se prostituiu. Não vamos só condenar os nossos irmãos que são judeus. Os judeus também fazem parte da casa de Israel. Mas toda a terra se prostituiu. Tinha poucos justos aos olhos do Senhor, mas eram poucos, por isso que o Senhor falou que toda Israel se prostituiu. Mas tinha justos onde o Senhor fez o conserto. Maria, Zacarias, Isabel. O Senhor veio e achou pessoas justas, desde as épocas dos profetas até chegar a época do nosso Senhor Jesus Cristo. Achou José justo. Entendeu, irmãos? E aí o cumprimento do Senhor. A terra se prostituiu, mas ali o corpo de Cristo ainda permanecia, porque é um corpo espiritual. Então todo aquele que era obediente à voz de Deus ainda estava dentro do corpo de Cristo. Só os que abandonaram a aliança, os que se prostituíram com a terra. Amém, irmãos? Versículo 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e essa concebeu e lhe deu um filho. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael. Isso aqui é uma profecia, irmãos, do tempo do fim. Que o Senhor vai pegar a besta, vai pegar todas as nações que aceitaram a marca da besta, e o Senhor vai derramar o sangue desse povo como um sacrifício para purificar a terra. Esse é o sangue que o Senhor vai visitar no dia da visitação da sua vinda. Aqui é uma profecia sobre a casa de Israel, e farei cessar o reino da casa de Israel. Só que o Senhor também está falando da Israel dos 4 cantos da terra. Vai ter os que vão abandonar e que vão querer guerrear contra o próprio Filho de Deus, e os que vão guardar a promessa e vão fugir do sistema da terra, ou seja, eles vão fugir para o deserto. Eles não vão querer aceitar a marca da besta, amém, irmãos? Continuidade, versículo 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. O Senhor vai quebrar o poder do povo humano. O Senhor vai tirar o domínio do homem e vai estabelecer um reino eterno. O próprio Senhor Jesus descendo na terra, reinando e cumprindo a promessa que o povo vai reinar sobre a terra. Mas o povo só vai reinar sobre a terra junto com o Senhor. Por isso que o Senhor vai vir cumprir toda essa palavra. Aqui é uma profecia, irmãos. Versículo 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, segundo o filho do profeta Oséias. E Deus disse:
põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ou seja, o Senhor, através do segundo filho, que é uma filha do profeta Osés, o Senhor lançou outra profecia. O Senhor ia quebrar todo o sistema religioso, onde os homens têm olhos e não vê, ouvidos e não ouve, porque não compreende a palavra de Deus, porque o Senhor quer que compreenda com o coração. Mas o coração do corpo é a alma. O Senhor quer que a pessoa compreenda a palavra na alma, vivendo, cumprindo a palavra de Deus, não de boca, aos olhos dos homens, mas sim ao olho de Deus, o Todo-Poderoso, porque o Senhor, ele vê o coração de todos, ele sonda as entranhas do coração. Então quer dizer que o Senhor tirou o poder do sistema religioso, que é cheio de doutrinas, e o Senhor estabeleceu o reino eterno. Por isso que o Senhor Jesus disse, é chegado o reino de Deus, porque o Senhor trouxe palavra de vida eterna, estabeleceu a mesma aliança, que se diz uma nova aliança, porque o Senhor confirmou a aliança. Aquele que cumprir a vontade do Senhor está dentro, e aquele que não cumprir está como os antigos que quebrou a aliança, não fazendo parte da aliança do Senhor. Amém, irmãos? Versículo 7. Mas da casa de Judá me compadecerei, porque a salvação ela veio pelos judeus, aonde o Senhor veio da tribo de Judá. E assim, e eu salvarei pelo Senhor seu Deus. Por isso a salvação veio pelos judeus. Pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos seus cavaleiros. Porque quando o Filho de Deus veio, ele veio salvar o povo com a palavra de Deus. Porque a palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é que traz a salvação. Amém, irmãos? Estamos compreendendo até aqui? Versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-Ruhamá, a segunda filha de Oséias, concebeu e teve o terceiro filho. Versículo 9. E Deus disse, põe o nome de Lo-Ruhamá, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. É aqui o povo já estava visitando que todos os habitantes da terra quebrou a aliança. A terra se prostituiu, porém ainda havia poucas pessoas justas, onde o Senhor ia visitando. O Senhor sempre fala que ia visitando o remanescente, para o Senhor confirmar a promessa que tinha jurado lá a Abraão. O Senhor visitou até chegar na serva Isabel, junto com o servo Zacarias, que teve o profeta João Batista, e também o Senhor visitou Maria, junto com José, e lá de Maria o Senhor concebeu Maria com o Espírito Santo, e aí teve o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, irmãos? Até aqui nós compreendemos o que o Senhor falou através do profeta Isaías. Tem que ver o Filho de Deus para... É a mesma aliança. Como o Senhor tinha anunciado a Abraão lá, que ele confirmou e jurou que por ele mesmo ia confirmar essa promessa, o Senhor teve que vir. O Senhor prometeu lá a Abraão. E o Senhor veio, e assim como o Senhor pediu a Abraão um sacrifício de entregar o próprio filho, o Pai entregou o próprio filho para carregar os pecados do mundo, tirando, e a única chance de nós termos os nossos pecados perdoados é através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos lava e embranquece as nossas vestes. Amém, irmãos? Agora nós vamos para Jeremias 11, para entender o porquê da divisão da casa de Deus. Nós vimos que através do profeta Osés que a terra se prostituiu, e os habitantes da terra juntos se prostituíram com a terra. Mas havia uns justos lá, os profetas. Os profetas veio profetizando da parte de Deus até chegar o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Teve uma pausa também de uns 400 anos, desde o último profeta Malaquias, até vir o verdadeiro e último profeta, que foi João Batista. Jeremias 11, versículo 1. É o último texto, irmãos, e nós encerramos o vídeo. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, versículo 2, ouve as palavras desta aliança. Nós temos que entender o que aliança é essa que o Senhor tinha feito e o povo quebrou. E falei aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Nós vamos ver as duas casas quebrou a promessa, irmãos. Versículo 3. E diz-lhes, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel. O Senhor estava falando com as duas casas, como o nome de Israel. Porém, tinha a casa de Judá e a casa de Efraim, que é Israel. Maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança.
Versículo 4. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando o Senhor falou que Israel não seria mais povo e o Senhor não seria Deus deles, porque eles não estavam nem ouvindo a voz e nem obedecendo os mandamentos, irmãos. É assim que a pessoa não se torna povo e filho de Deus. Agora, quando você ouve, cumpre e obedece os mandamentos do Senhor, você se torna filho de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você só não vai ser povo se você não querer ouvir Deus. Mas se você ouvir Deus e obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, você vai se tornar filho de Deus, povo de Deus. Você vai fazer parte de Israel. Tá entendendo, irmão? Não desobedeça as palavras desta aliança. Versículo 5. Para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel. Olha lá a promessa que o Senhor fez lá a Abraão, que o Senhor quer confirmar o juramento. Como se vê nesse dia, então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. O profeta Jeremias, ele disse para o nosso Senhor. Versículo 6. E disse meu Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as. Versículo 7. Porque deveras adverti aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando e dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas eles não ouviram, irmãos. Versículo 8. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, querendo fazer suas próprias vontades. Tinha o nome de Deus na boca, mas no coração eles não estavam vivendo a voz e o mandado de Deus. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Versículo 9. Disse-me mais, ó Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Versículo 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá. Você vê que as 10 tribos de Israel foi dado para o servo Efraim. Ele também desobedeceu a voz do Senhor. E a casa de Judá também veio desobedecendo. Vinha reis conforme a vontade do Senhor, e vinha reis que fazia tudo que não agradava aos olhos do Senhor. Amém, irmãos? Novamente, a casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Ou seja, as duas casas quebraram a aliança com o Senhor. Por isso que o Senhor falou: vós não sois meu povo e eu não serei o seu Deus. Porque não ouviram a voz e não cumpriram os mandamentos do Senhor. Mas o Senhor enviou o confirmamento do juramento que fez lá Abraão, o Filho de Deus, para fortalecer a aliança. É uma nova aliança, mas agora é a aliança do sangue. Um sangue que purifica todos os pecados. O sacrifício perfeito. Compreende, irmãos? Versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Irmãos, desde aquela época até os dias de hoje, sempre vem mal sobre a terra, porque os habitantes da terra não querem ouvir a voz de Deus. Mas para se cumprir a palavra de Deus, o Senhor vai fazer tudo quanto está no coração dele, porque o Senhor falou que vai cumprir a palavra que ele tem dito. Por isso que o Senhor vai trazer o mal sobre a terra, e as pessoas que nem querem ouvir a voz de Deus e compreender a palavra de Deus sofrem por falta de conhecimento, de conhecer a palavra de Deus. Até a própria igreja, que entende a palavra de Deus, que tem várias doutrinas, todas divididas, não ouvindo a voz do Espírito Santo, estão sofrendo, porque estão divididas, assim como a palavra do Senhor diz. Eles não conseguem ser um, o coração e a alma do outro. Por isso esse sofrimento na terra, para se cumprir a palavra de Deus. Por isso que o Senhor falou: será que acharei fé quando o Filho do Homem voltar sobre a terra? O
povo está perdendo a fé. E a fé em quê? Em crer na palavra de Deus. E também as ovelhas estão sofrendo porque tem falsos mestres, falsos profetas. Eles estão falando segundo o coração malvado deles. Não estão preparando o povo de Deus para a verdadeira palavra que está escrito. Não acrescente nem diminui, ó servo de Deus. Só cumpre o que está escrito, que essa é a vontade de Deus. Faça as ovelhas, os filhos de Deus, obedecer à voz do Senhor, assim como está escrito. Não acrescenta, nem diminui, e nem coloca o que está no teu coração malvado, para que as ovelhas não fiquem sem o verdadeiro alimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui está o vídeo 3, do 1, 2 ao 3, a promessa de Deus, a quebra da aliança dos homens, porque Deus ele permanece firme. O propósito do Senhor é eternamente. O Senhor não quebrou a aliança. Quem quebrou a aliança fomos nós, os habitantes da terra. Porém, o Senhor ele vai reforçar a aliança com o sangue e o sacrifício perfeito. No vídeo 4, 5 e 6. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado do estudo. E cada vez mais vai ficar mais forte, irmãos. Vocês têm que ver o vídeo 4, 5 e 6. Se você tem pessoas que gostem da palavra de Deus e já faz parte do canal, se inscreva, compartilhe para mais pessoas para estar compreendendo esses mistérios. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, nos grupos. Envia e fala, examinando pelo Espírito Santo. Olha só, palavras de vida eterna. Assim como está escrito, sem tirar, sem diminuir. Está tudo escrito aqui na palavra, irmãos. Por isso que nós servos estamos querendo dar aquilo que está escrito. Só incentivando os irmãos a abrir o entendimento para a verdade. Porque há muita distorção, há muito engano nos dias de hoje. Por isso que todos os habitantes da terra estão sofrendo, amém, irmãos? Eu oro pela vida de todos, que o Senhor guarde e proteja a casa, a família e todos que estejam sobre ela, para que a paz do Senhor esteja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Até mais e até o próximo vídeo e fiquem com Deus.